Vamos então começar o 14º capítulo, Honra teu pai e tua mãe. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não desfraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Marcos capítulos 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 19, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós vamos ver aqui Jesus colocando, honrar teu pai e tua mãe. E aqui nós vemos que o Kardec coloca, aqui o Êxodo, então ele coloca uma parte do Velho Testamento, porque Jesus está repetindo algo que já constava do Velho Testamento, que são os alicerces. É a primeira revelação. Então a primeira revelação são os alicerces, das leis de Deus e da lei civil, que é a lei dos homens que vai mudando. Então Jesus vem colocar isso e Jesus vem cumprir essas leis. Por isso que é importante a gente entender que Jesus não veio destruir, não veio modificar nenhuma das leis de Deus. Ele veio cumpri-las e ele veio acrescentar naquilo que já havia sido colocado. Da mesma forma que a terceira revelação, que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, veio reviver os ensinamentos do Cristo, por isso que é o cristianismo redivivo, e veio também nos clarear, nos mostrar como é a vida no plano espiritual. Então nós vamos ver aqui o Kardec colocando. O mandamento, abre aspas, honra teu pai e tua mãe, fecha aspas, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar seu pai e sua mãe. Então nós vemos que o Kardec, quando fez essas separações do que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi colocando uma após a outra para que se completassem. Então nós vemos aqui, nós vimos no capítulo passado que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. No anterior, amai os vossos inimigos. Agora honra teu pai e tua mãe. É um crescendo, todos eles dentro do mesmo norte, que é a caridade, que é o amor, por excelência. Então ele diz aqui, mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Porque a palavra honra, ela está no sentido de dignificar aquilo que os nossos pais fizeram. Honrar pai e mãe não é subserviência, é respeitá-los, amá-los, mas principalmente agradecê-los. Nós vamos ver numa passagem do André Luiz que ele coloca que o amor e a gratidão que nós temos que ter para pai e mãe é impagável. A gente não tem como pagar ao pai e à mãe, por mais que eles tenham errado, por mais que eles tenham os defeitos, os problemas deles, por ter nos dado a chance de reencarnar, por ter nos dado a chance de voltar ao planeta. Isto, quando ele coloca aqui, mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e de uma maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Então, cumprir para com os pais ainda de uma forma mais rigorosa o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e mãe e que por isso tanto mais merecimento têm, quanto menos obrigatório
é o seu devotamento aos filhos. Aqueles que criam, aqueles que são tutores, né? Padrastos, madrastas, tios, padrinhos, avós, às vezes, né? Que fazem a parte de pai e mãe. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude, como fizeram por vós na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aquele que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos nada se privam? Relegando-os aos mais ínfimos redutos da casa, para não deixar-lhes na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não agem de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida, encarregando-os das fadigas domésticas. Cabe aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos, jovens e fortes? A mãe regateou seu leite quando eles estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que necessitavam? Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que, com a vida material, deram-lhe também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Infeliz do ingrato, pois será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, quiçá desde a vida presente, mas certamente numa outra existência na qual suportará o que fez outros passarem. É certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos pais. Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais, portanto, todos os preceitos de Jesus com relação ao próximo, e pensar que todo procedimento censurável com estranhos é mais censurável ainda com os que são próximos. O que seria apenas uma falta no primeiro caso, com os estranhos, pode tornar-se crime no segundo, porque então se acrescenta à falta de caridade a ingratidão. Deus disse, abre aspas, honrai teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará. Fecha aspas. Isso é o que está em Êxodos, Por que promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste?
A explicação está nestas palavras, abre aspas, que Deus te dará, fecha aspas, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desvirtua o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus na época em que foram ditas. A gente sempre precisa entender todos os ensinamentos do Velho Testamento na época em que elas foram ditas. Lá 2, 3 mil anos, às vezes 500, ou às vezes 3 mil anos antes de Jesus. Perdão. E as de Jesus na época em que ele as colocou, 2 mil anos atrás. Então a gente precisa entender a história, a linguagem, o procedimento e os costumes da época, para que a gente possa entender o que foi dito. Porque na época era a linguagem comum, era a linguagem do dia a dia e era para ser entendido pelos analfabetos, pelos simples, pelas pessoas mais pobres. Perdão. E nós precisamos nos transportarmos para a época, para a linguagem da época e costumes da época, para poder entender. É o que o Kardec está colocando aqui. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e à ideia dos hebreus na época em que foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Portanto, eram mais intensamente tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus lhes fala numa linguagem de seu alcance e, como para crianças, dá a eles a perspectiva daquilo que pode satisfazê-los. Que aqui em Êxodos nós vamos ver que a palavra, eles colocam como, ele coloca aqui em Êxodos, honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará. Por quê? Porque aqui ele está colocando, dentro da perspectiva daquilo que eles poderiam entender. Tem que ser feito para poder receber alguma coisa de Deus. E aí o Allan Kardec continua. Estavam então no deserto, que isso foi no Êxodo, na época que eles, Moisés os tirou da escravidão no Egito. E eles estão no deserto, caminhando ainda à espera da Canaã, da terra prometida. Eles ficam, que é uma colocação também metafórica, também simbólica dos 40, os 40 anos no deserto, as 40 semanas de gestação. O 40 é um número simbólico num processo de vida e de renascimento. Então eles estavam no deserto. Então, é o que ele coloca aqui. Estavam então no deserto, a terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Não desejavam mais nada. Então ele coloca, honra teu pai e tua mãe para terem direito à terra que Deus lhes dará, a terra prometida. Era uma forma de ser entendido naquela época. Era dentro da compreensão daquele povo primitivo. Deus também lhes diz que viverão longo tempo, isto é, que possuirão essa terra por muito tempo se observarem os seus mandamentos. Então era uma forma de incentivá-los a realizar aqueles mandamentos. E nós vamos ver Jesus já falando de que o reino dele não é aqui, não é neste mundo, que na casa do Pai existem muitas moradas. Então Jesus já é o precursor ali, já está colocando sobre a vida no mundo espiritual, a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, aonde Jesus é soberano. Não é aqui na terra, onde o mal domina, onde as leis são dos homens, dentro da nossa pequenez, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vaidade. Porém, à época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento
de dar-lhes um alimento menos grosseiro, eles os inicia na vida espiritual, dizendo-lhes, abre aspas, meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras, fecha aspas, no mundo espiritual, no mundo de Jesus. Com essas palavras, a terra prometida, material, transforma-se em uma pátria celeste. Também quando os chama a observação do mandamento, abre aspas, honra teu pai e tua mãe, fecha aspas, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu, né? O céu, ou seja, a ascensão, o aprendizado, né? O mundo espiritual, que é um mundo de estudo, de crescimento, de aprendizado, que a gente estagia, a gente vem estagiar aqui na Terra, da mesma forma que alguém vai para um outro país fazer um doutorado, por exemplo, fazer um mestrado, fazer uma faculdade, vai para o outro país adquirir conhecimento, se aprimorar para voltar para o seu lugar de origem, trazendo essa melhora e esse conhecimento. É a mesma coisa conosco. A gente sai da nossa verdadeira vida, vem para a Terra para se aprimorar, para aprender, para se melhorar mesmo, limpar, tirar as sujeiras que nós criamos, as cracas que nós criamos em nós, limpar o que sujamos aqui, preparar um novo terreno, né? Mexer essa terra, preparar, colocar sementes novas, boas, tirar os espinhos que aqui deixamos, que aí a gente volta para a nossa terra, volta para a nossa verdadeira vida, mais limpo, com mais aprendizado, com mais conhecimento. E a hora que a gente voltar para cá, já vai encontrar um terreno melhor, mais fértil, nós já plantamos flores, nós já plantamos frutas, né? A gente já não vai encontrar espinhos, porque nós vamos a cada reencarne aprimorando o nosso conhecimento, limpando o nosso perispírito, expiando aquilo que fizemos de errado, ou seja, limpando o terreno que sujamos. Se o nosso processo for contínuo de aprendizado, se a gente se mantiver no vigiar e orar, se a gente se mantiver na nossa reforma íntima. Porque se a gente se mantiver estacionado, fica que nem um cachorro atrás do rabo, gastando energia, rodando e rodando, sem sair do lugar. Isso é livre-arbítrio. É a nossa vontade, que sempre será respeitada. Nós só vamos progredir quando tivermos a vontade verdadeira de melhorar e de progredir. Depende de nós. Agora nós vamos para uma parte mais polêmica aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Vamos entender por que eu estou dando, né, lá fora. Vamos entender. E te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, Mateus capítulo 12, versículo de 46 a 50. Por que ele sempre cita, né, os três textos que são muito parecidos, mas com pontos de vistas diferentes? Mateus, Marcos e Lucas, né? O que é apartado disso é João, né? Os três textos, para que a gente possa ler os três e ver todos os pontos de vistas das narrativas.
Então vamos entender aqui, Jesus aqui no capítulo de Mateus e de Marcos também, ele está saindo, né, de uma colocação da casa vazia, a casa que não é usada, do templo que não é respeitado, que não é usado. Aí ele entra, por isso que ele diz aqui, tendo chegado à casa de novo, se formou uma grande multidão. Porque nós estamos numa sequência histórica aqui, do que eles estão colocando das passagens de Jesus. A gente está pegando um trecho, mas a gente não pode esquecer que isso vem numa sequência. De tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Nós vamos ver lá em Marcos que os irmãos de Jesus não o compreendiam, achavam que ele tinha perdido o juízo e queriam levá-lo de volta para casa porque achavam que ele tinha perdido a sanidade. Eles não conseguiam entender os seus ensinamentos. Vamos entender aqui quando ele diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Metaforicamente, vamos entender isso. Jesus estava reunido ali com os que queriam aprender, com os que queriam entender os seus ensinamentos, com os que estavam buscando o reino dos céus, ou seja, os que estavam dentro dos ensinamentos deles, estavam com Jesus dentro deles. Aí eles dizem que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e estão te chamando. Estão fora desses ensinamentos, estão fora dessa busca, embora Maria seja o exemplo do espírito mais iluminado que teve aqui na terra depois de Jesus. Então vamos entender bem isso. Nós temos, antes de Jesus, o espírito que veio, né, de Sírios, veio de planos elevadíssimos, Maria. Nós temos um espírito descendente de Davi, o espírito mais elevado daqui da terra, José. Então nós vamos entender isso no livro Evolução em Dois Mundos, que a evolução sempre caminha em dois mundos. Então José, descendente de Davi, o espírito mais elevado da terra. Maria, vinda de Sírios, o espírito elevadíssimo de outro mundo. Dois mundos que se encontram, evolução em dois mundos. Vamos leiam Evolução em Dois Mundos de André Luiz para entender como as coisas caminham. Então o que acontece? Maria, nós vamos ver isso no livro de Miramês, um livro maravilhoso que se chama Maria, onde conta toda a vida dela. Ela, quando veio para a terra, porque ela veio única e exclusivamente para ser a mãe de Jesus, né, e voltou para a região, os planos altíssimos dela, ela pediu que lhe fosse dado total esquecimento. Nós vamos ver lá isso no livro de Miramês. Para que ela se comportasse na terra como qualquer mulher, como qualquer mãe. É óbvio que a luz, a energia, né, a aura de Maria, ela não tem como apagar, ela diminuiu ao máximo, mas ela existe. Nós vamos ver lá no livro de Miramês, quando eles levaram ela da casa dos pais dela para o templo, porque eles viram a iluminação, eles viram a energia, eles viram que era um espírito diferenciado. Então Maria é um espírito diferenciado, José também. Vamos lembrar que na época que Maria estava grávida e que Jesus nasceu, os dois numa situação, digamos assim, que precisava de proteção, que precisava de todas as energias para cuidar dos dois, principalmente Jesus pequeno, para que ele pudesse realizar depois a sua tarefa. A quem Deus confiou? A José. Então, o espírito mais elevado que tinha da terra. Então, Maria se comporta em todos os evangelhos como mãe, né? Como uma mãe abençoada, iluminada, mas mãe. Né? Então, por ter pedido todo esse esquecimento, ela tinha toda a bondade, toda a energia, mas ela tinha um pouco de preocupação. Nós vamos ver isso nesse livro de Miramês em relação a Jesus, porque ela também sentia todo o sofrimento que viria para ele. Qual é a mãe que não quer tentar proteger o seu filho do sofrimento? Então é a isso que Jesus coloca. Ele não está
menosprezando Maria, nem os irmãos de sangue que são filhos de José, que são filhos de Maria. Não, ele não está renegando, ele está colocando que eles estão de fora, ou seja, eles não conseguem compreender aquilo que eu vim trazer, não conseguem entender os meus ensinamentos. E aqueles que estão dentro aqui comigo, estes são meus filhos, meus irmãos, né? Minha mãe, minha família. Porque Jesus está colocando a importância, a magnitude da família espiritual. Somos todos irmãos, embora alguns sejam consanguíneos, mas toda a humanidade é uma irmandade. Então Jesus não estava menosprezando Maria e seus irmãos, não. Ele estava mostrando que somos todos irmãos numa irmandade dentro deste planeta. E aqueles que estavam chamando ali, eles estavam de fora, eles não conseguiam entender os ensinamentos dele. E aqueles irmãos espirituais que estavam ali com ele, estavam dentro desses conhecimentos. Então vamos ver aqui nessa colocação que Kardec faz e vamos nos inteirando aqui da colocação que o Kardec coloca, mas eu recomendo, leiam, né, Maria de Miramês, para poder entender muito bem esse espírito maravilhoso que esteve aqui na Terra. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Se a gente não tiver essa conotação de que ele está falando de família espiritual, do mundo todo ser irmão, né? E aquela família espiritual que estava lá fora não estava entendendo os ensinamentos dele, se a gente não fizer essa diferenciação, dá a impressão que é uma colocação desrespeitosa de Jesus. Ele jamais faria isso, né? Nós vemos pelo porte dele, quando ele coloca, né, honrar pai e mãe. Vamos lembrar lá de Efésios. Em Efésios a gente vê Jesus escolhendo ser carpinteiro. Ele chega para José e coloca se José poderia ensinar-lhe a profissão, porque ele gostaria de ser carpinteiro como o pai. Ou seja, aprendendo a honrar e respeitar o pai terreno, nós estaremos, ele mostra pra gente isso lá em Efésios, nós estaremos aprendendo a amar e respeitar o pai que está no céu. Então começa no micro para o macro. Primeiro a gente aprende a amar o nosso pai terreno, aquele que, além de nos dar a vida, nos sustenta, nos passa as informações, para que nós podemos, através desse amor do micro, podermos estender esse amor para o macro, um dia conseguirmos realmente amar a Deus, nosso Pai. Então, continuando aqui Kardec. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro, do que é preciso tirar esta consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Então a gente vê aqui a questão da tradução, a gente vai ver isso, porque no hebraico, aramaico, que o hebraico era o que era escrito, o aramaico era a língua que se falava no dia a dia. As palavras, uma palavra tem às vezes 10 significados. Então, cada um que traduziu foi puxando a sardinha para sua brasa, né? Por isso que nós temos muito problema de tradução. Espanta-se com razão de ver, nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados nunca compreenderam sua missão. Sua conduta aos olhos dele era bizarra e seus ensinamentos não os tinham tocado.
já que nenhum deles estava entre seus discípulos. Parece até que eles partilhavam, até certo ponto, as prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o acolhiam mais como estranho que como irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirmando João, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5, desculpa. Abre aspas. Que eles não acreditavam nele. Fecha aspas. Nós vamos ver em Marcos também que eles achavam que ele tinha perdido o juízo. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho. Mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa de sua missão. A gente lendo lá Miramês, a gente vai ver que não é bem assim, né? Porque nós vamos ver a colocação de mãe, né? A preocupação de mãe, mas vamos ver do espírito elevado que é Maria. Tem uma frase sobre José, porque tem pouca coisa sobre José. Tem uma frase de Emmanuel num dos livros dele, que José se escondeu no silêncio bendito de Deus. Que José é uma figura que fez questão de não aparecer. Tamanha a sua magnitude, tamanha a sua elevação. Era um espírito que passou para Jesus o que ele podia passar, protegeu Jesus enquanto Jesus precisava de proteção enquanto era criança, e depois terminou a tarefa dele e voltou para o plano espiritual. Em alguns livros fala-se de reencarnação dele, né? É uma colocação, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem alguns livros que colocam sobre a reencarnação dele. Mas o importante é que Maria e José eram os espíritos mais elevados antes de Jesus pisar na terra. Eles eram os mais elevados que existiam aqui. Então vamos lá. Mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa de sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestando testemunho como fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. Então ela está sempre marcada pelas questões como mãe, né? O sentimento dela como mãe. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Era impossível que ele fizesse isso. Ele não faria em tempo algum. Ele estava ali aproveitando a lição para mostrar aos discípulos a irmandade espiritual, que não se distingue, né? Somos todos irmãos. Embora no papel de pai, no papel de mãe, irmãos, mas somos todos irmãos. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob forma alegórica. Então ele usou a ocasião para mostrar ali para os discípulos a família espiritual. Somos todos ligados espiritualmente. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe ofereceu a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Então vamos entender aqui a questão do parentesco espiritual. Vamos lembrar o capítulo 13 de Missionários da Luz. Quem já leu, releia pelo menos o capítulo 13 para a gente ver ali como se processa uma reencarnação, porque aí a gente vai entender o que foi a anunciação, a gente vai entender todo o processo, porque se num processo de uma reencarnação mediana, como é do Sigismundo, é aquela coisa fantástica, maravilhosa, que a gente vê ali nos mensageiros, imagina de Jesus. Então releia
E quem não leu, leia o livro Missionários da Luz para entender como se processa a reencarnação e principalmente como são os núcleos, aliás, das famílias espirituais. Para a gente entender todo esse processo de família corporal, que ela às vezes ela é marcada por desafeto. Você recebe às vezes como filho alguém com quem você tem um tremendo desafeto, com quem você teve um problema muito sério numa outra encarnação. Aí ele vem como filho para que você aprenda a amar o inimigo, como Jesus coloca. A hora que você recebe alguém que lhe foi tão difícil, você recebe como filho, tudo se desmonta, o amor, né? O amor lava, limpa, derrete todos os males, é o perdão, você dá o teu perdão àquele que te causou algum problema, no momento que você o ama como filho, recebe como filho, e vice-versa, aquele filho às vezes que teve problemas com aqueles pais, no amor pelo pai, no amor pela mãe, ele limpa tudo aquilo para depois continuar a sua trajetória. A gente vai ver isso no capítulo 13 do Missionários da Luz. E aí a gente entende a misericórdia, a maravilha que são as leis de Deus no processo reencarnatório. Aí a gente passa a entender como funcionam todas as coisas aqui. Por isso que é tão importante, para que a gente possa entender os livros de Kardec, os ensinamentos do Espiritismo, a gente precisa entender, precisa estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? O Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Tudo bem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquilo que que Allan Kardec separou numa sequência de ensinamentos que são maravilhosos, extremamente importantes. Mas é importante que depois de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, se estude em paralelo ou depois o Evangelho em si, se ler o Novo Testamento dentro daquele propósito de cada um, de Mateus, Marcos, Lucas, João, né, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e assim, para que a gente possa entender. Sandra, eu não consigo ler esses livros, então leia Paulo e Estevão para entender como é que começou o cristianismo. Leiam há 2000 anos, que a gente vai ver a passagem de Jesus através de uma Lívia, através do Públio Lentus, que estava ali ao lado de Pilatos, podia ter mudado a história. É Públio Lentus que coloca para Pilatos: você não tem alguém para substituir, para que essa turba não mate, não condene um homem tão simples e tão puro como este que está à nossa frente? Então a gente vai conhecer a história contada por Públio Lentus, né, que é o nosso querido Emmanuel. E a gente vê toda a trajetória, a gente vê a comunicação de Lívia com Jesus, quando Jesus estava no Gólgota, estava na cruz, ele conversa com ela. São passagens lindas. A hora que Lívia pega aquele pão depois do Sermão da Montanha, aquele pão que foi dividido, que ela pega, que ela coloca, que ela nunca sentiu nada parecido. É maravilhoso. Leiam há 2000 anos, né? Livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para que a gente possa se mergulhar na vida de Jesus. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.